Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica, que a gente vai acompanhar com a sigla ELA aqui durante o programa. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o fisioterapeuta e neurocientista Dr. Igor Duarte. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar, hoje atendendo a vários pedidos. Muitas pessoas escreveram para que a gente falasse sobre esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. A gente decidiu falar tudo num programa só. No nosso GC, aqui no tema do programa, você acompanha esclerose múltipla e ELA, que é a sigla de esclerose lateral amiotrófica, assim que os especialistas se referem a esse tipo de esclerose. Então, a gente vai ter oportunidade de falar sobre esses dois assuntos dentro de um Consulta ao Doutor só. Fiquem tranquilos, porque dá tempo da gente falar bastante coisa e o Dr. Igor, meu convidado hoje aqui, está sempre de portas abertas também para responder as perguntas dos telespectadores. Eu sei que ele tem um retorno bacana também, as pessoas fazem as perguntas, ele tem o carinho sempre de responder. Ele é o nosso convidado hoje, Dr. Igor Duarte, fisioterapeuta, neurocientista. Doutor, para começar, obrigada por ter vindo, é sempre um prazer te receber. Eu que agradeço, eu venho sempre com uma grande alegria, felicidade, gosto muito de vir aqui. Obrigada, doutor. Você que está em casa pode participar, você que pediu esse programa, então queria saber sobre esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, tem dúvidas, quer saber? Participe pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor ou no facebook.com/Denise Luque. As duas páginas estão atualizadas com o tema do programa. Fique à vontade para fazer o seu comentário, escrever na nossa linha do tempo. Mas se você tiver uma pergunta, mas você não quer que ela fique ali pública para que qualquer pessoa consiga ler, né? Você não quer se expor dessa maneira, não tem problema. Isso não é um problema aqui no Consulta ao Doutor. Mande sua mensagem particular. E avise que você não quer ser identificado e mesmo que você não avise, quando é uma mensagem particular, eu não falo o nome da pessoa que mandou, porque eu sei que é uma opção você mandar pela mensagem particular, então a gente preserva a identidade e tira a sua dúvida, que eu sei, é o mais importante aqui no Consulta ao Doutor. Então fique à vontade. Aproveita para me seguir lá no Instagram. @Denise Luque. Lá tem conteúdo exclusivo, tem fotos que só ficam no Instagram, outras que eu compartilho também na minha página do Facebook, mas tem algum conteúdo que só fica lá no Instagram. Então, vale a pena. Siga o perfil e curta as fotos, tem bastante coisa também. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, youtube.com/Denise Luque. Aliás, a RIT também tem um canal no YouTube e vale muito a pena você conferir o conteúdo de toda a emissora no canal da RIT TV. Doutor Igor, obrigada por ter vindo, é sempre um prazer te receber aqui. Valeu. Começar esse bate-papo, então, pela esclerose múltipla, né? Popularmente, as pessoas costumam usar o termo esclerose para qualquer problema que a pessoa tenha, né? Então, acabou, talvez, né, na minha visão de leiga, se tornando um termo banalizado, esclerose, e até esclerosado, né? Então, às vezes, ao se referir a uma pessoa que está mais debilitada ou não anda muito bem, a pessoa acaba se referindo dessa maneira. É uma maneira errada de se referir? Não é dessa maneira? Eu queria que você explicasse. Num passado não muito distante, eles utilizaram esse termo esclerose ou esclerosado para se referir às pessoas que não estavam mais com todas as suas faculdades mentais. Então, o indivíduo que tinha algum problema de ordem comportamental, o indivíduo que tinha uma doença de Alzheimer, por exemplo, e aí as pessoas se referiam a esse doente como, ele está esclerosado.
Pessoa que não consegue mais se comunicar direito, as pessoas, enfim, que tem algum problema de ordem cognitiva, eles utilizavam o termo esclerosado para se referir ao indivíduo que tem algum problema de ordem psicológica, neurológica. A palavra esclerose, ela significa endurecido ou cicatriz. Então, se você tem uma cicatriz na pele, você tem uma esclerose na pele. Então, o termo esclerose é utilizado em medicina para se referir aos órgãos que têm alguma cicatriz. O cérebro, eventualmente, pode ter cicatrizes, pode ter cicatriz no fígado, nos rins, depende do órgão. E aí, então, nós temos uma esclerose no cérebro, uma esclerose no fígado, uma esclerose no rim. Então, o termo esclerose significa ou endurecimento ou cicatriz. E não se deve utilizar isso para se referir a comprometimento cognitivo, por exemplo, que uma pessoa eventualmente pode vir a ter. É um termo pejorativo, vamos dizer assim. Pelo que você falou, então, uma pessoa que tem esclerose múltipla é uma pessoa que é mais rígida de movimentação? Uma das complicações da esclerose múltipla é problema muscular, entendeu? Porque vai afetar a parte central do sistema nervoso e pode comprometer o comando dos músculos. E aí a pessoa pode ter problema de marcha, pode ter problema de fala, pode ter problema de deglutição, então pode ter uma série de complicações derivada desse controle motor que a pessoa tem uma deficiência por conta da esclerose múltipla. A doença as duas doenças que a gente vai abordar hoje, tanto a esclerose múltipla quanto a ela, então tem dois símbolos que está na mídia aí com evidência, a atriz Cláudia Rodrigues, portadora de esclerose múltipla, e o grande gênio físico da atualidade, o Stephen Hawking, que tem esclerose lateral amiotrófica. Então temos dois exemplos interessantes para a gente abordar durante o programa de hoje. Ótimo. Doutor, o que é que causa a esclerose múltipla, então? Com o que a gente deve se preocupar? Se é que dá para evitar de alguma maneira, né? Não tem como prevenir a doença. Então, quando fala assim, mas e a prevenção? Faz o quê? Então, os especialistas falam que a melhor coisa a fazer é ter uma vida o mais próximo possível do saudável. Ter uma atividade física íntegra, ter uma alimentação correta, mas isso não elimina nenhuma chance de você desenvolver a doença. A esclerose múltipla é uma doença do sistema imunológico. Então, o sistema de defesa do nosso organismo, ele consegue combater, ele consegue invadir o cérebro e lá ele começa a destruir o cérebro. Então, o nosso organismo tem um erro de comunicação e ele começa a combater o nosso próprio organismo. No começo do século passado, eles fizeram uma pesquisa com animais, até com cachorros. Então, eles injetaram um corante azul na circulação do cachorrinho e na hora de fazer a dissecação, eles descobriram que todos os órgãos estavam azuis, da cor do corante, menos um órgão. O cérebro do cachorro estava da cor original, branquinho. Isso chamou a atenção deles. Peraí, se o corante consegue atingir todos os órgãos, menos o cérebro tem uma proteção extra. E aí eles foram investigar e descobriram que o cérebro tem uma coisa que chama de barreira hematoencefálica. Essa barreira, ela impede coisas que tem no sangue, substâncias, de invadirem o sistema nervoso. Na esclerose múltipla é exatamente o que acontece. Essa barreira tem uma deficiência e as células de proteção do nosso corpo que estão no sangue conseguem invadir o cérebro. E invadindo o cérebro, eles conseguem deteriorar parte dos neurônios e isso vai levar o indivíduo a ter os sintomas da esclerose múltipla. Bem? O sistema nervoso é composto por uma célula. Eu trouxe esse modelo de neurônio. Foi um aluno meu que fez justamente para o programa, o Jonas. Ai, que bom. Obrigada, Jonas. E aqui exemplifica muito bem o corpo do neurônio, que é a parte cinza do cérebro. Essa parte aqui é representada pela bolinha acesa. E essa parte onde está branquinha, parece a linguicinha, chama de axônio. E essa parte branquinha envolvida chama bainha de mielina. Na analogia com um fio elétrico,
Então, nós temos a bainha de mielina como sendo a capinha do fio. Na esclerose múltipla, a capinha do fio, que é a bainha de mielina, ela é eliminada. Então, as células de defesa do nosso corpo invadem e começam a deteriorar a bainha de mielina assim, ó. Aí vai arrancando os pedacinhos dela. E aí, a bainha de mielina no neurônio é o que acelera a corrente elétrica a percorrer pelo neurônio. Se não tem bainha de mielina, o sinal produzido no cérebro não chega no músculo, o músculo não funciona de forma correta. Mas essa não é o único sintoma, já que o portador de esclerose múltipla pode desenvolver problemas de memória, problema de cognição, entre outros. Pelo mesmo motivo. Então, depende da área do cérebro onde foi afetado, a pessoa pode ter comprometimento. Por exemplo, nessa parte de trás do cérebro aqui, ó, chama de lobo occipital, é responsável pela visão. Se essa parte do cérebro estiver comprometida, o indivíduo pode ter problema de visão, pode ter a visão turva, visão dupla, depende. Se o indivíduo tiver lesão nessa parte superior, chama de lobo parietal, o indivíduo pode ter problema de variadas ordens sensitivas. E aqui na frente é onde nós pensamos, onde nós sonhamos. Se o indivíduo tiver problema no lobo frontal, ele pode ter problema de memória de longo prazo, problema de raciocínio, entre outros. Então, depende da área onde vai ser focada a lesão, o indivíduo pode ter variados tipos de sintoma. É uma doença progressiva, doutor? Progressiva. Não tem como curar a esclerose múltipla. O ideal é você conseguir, com diagnóstico precoce, então você com tratamento consegue retardar a progressão da doença. Você não consegue eliminar a doença, não existe nenhum tratamento. Existem tratamentos até promissores com células-tronco, mas não tem como bloquear a doença. A doença ela vai progredir e a tendência é ir perdendo função. Tá. A telespectadora mandou uma pergunta aqui, muito interessante, vou abrir para ler o nome dela. A Gláucia Navarro, ela diz, gostaria de saber, doutor, se esclerose múltipla é o mesmo que a síndrome de Guillain-Barré. Não, não é. Embora a doença de Guillain-Barré também seja uma doença do sistema nervoso central, a doença de Guillain-Barré está relacionada com micro-organismos que conseguem, eventualmente, atingir o sistema nervoso e lá ela pode comprometer o sistema nervoso. No caso da esclerose múltipla, é o próprio organismo que combate o organismo. Então, é uma doença autoimune, uma doença do sistema imunológico. Tem várias pessoas te elogiando aqui, doutor. Tem até Obrigado. uma hashtag Dr. Igor Duarte, pessoal acompanhando, muito legal. As perguntas são respondidas nas entrevistas, isso mesmo, continuem participando que a gente responde aqui. Tem uma telespectadora, a Isadir Vieira Santos, ela é de Itajaí, Santa Catarina. Ela quer saber se a esclerose múltipla tem a ver com a falta de alguns minerais importantes no organismo e se a suplementação poderia ajudar. Um dos tratamentos para a esclerose múltipla é a suplementação de vitamina D, já que a incidência de esclerose múltipla é maior em países que estão afastados da linha do Equador. Então, quanto mais distante da linha do Equador, maior a incidência. Então, sabe que quanto mais distante, menos luz solar tem. Então, países do norte da Europa, no Canadá, a incidência é maior do que no Brasil, por exemplo. O Brasil que é um país tropical, tem sol o ano inteiro. Então, se tem sol, tem maior produção de vitamina D. A vitamina D pode ser um auxiliar na prevenção da esclerose múltipla. Então, fazer a suplementação ou ter a atividade com luz solar e consumo de alimentos que tem vitamina D, fígado, por exemplo, pode auxiliar na prevenção da doença. Isaac Felipe fazendo pergunta aqui para você, doutor. Qual a principal causa desta doença e se existe algum tratamento específico? Então, a causa, não existe uma causa específica. A gente sabe que a doença acomete mais mulher do que homem. Então, está relacionado à quebra da barreira hematoencefálica. Mais mulher, atinge mais mulheres do que homem. Até quatro meninas para cada menino. Tá? Então, é uma doença feminina.
Eles descobriram que existe uma proteína na barreira hematoencefálica, chama de proteína S1PR2, que no cérebro da mulher é muito mais abundante do que no cérebro do homem, e talvez seria essa proteína S1PR2 que aumenta a incidência, aumenta a passagem das células de defesa para dentro do cérebro. Isso daí poderia ser um dos fatores, mas existem outros fatores também, tem o componente genético. Então, o indivíduo pode herdar o problema da família. Então, tem uma série de possibilidades que, se juntar tudo, pode desenvolver a doença de esclerose múltipla. Tem umas perguntas desafiadoras aqui, Olha. doutor. Ellen Adria diz assim: por que, sendo uma doença neurológica, ela se manifesta em jovens e, na maioria dos casos, em mulheres? Eu falei das meninas, eu falei da proteína S1PR2. As doenças autoimunes, aí eu não vou falar apenas da esclerose múltipla, tem um detalhe que os especialistas dessa área, eles estão relacionando as doenças autoimunes com as crianças super protegidas na infância. Então, a incidência das crianças que não andaram com o pé no chão, que não tiveram contato com a terra, etc., por cuidado excessivo, não desenvolveram um organismo perfeito, e aí lá na idade adulta isso está cobrando de alguma forma. Então, essa é uma relação que os profissionais dessa área estão fazendo. Então, as doenças autoimunes nas crianças super protegidas estão se manifestando com uma intensidade maior e produzindo uma série de deteriorização nos tecidos, né, na vida adulta. Então, tem alguns detalhes que a gente pode fazer já na infância que poderiam colaborar, mas não garantem nada. Isso aí. Não é algo comprovado, mas é um sinal interessante. Então, eles conseguiram correlacionar as crianças superprotegidas com as doenças autoimunes, e aí não apenas a esclerose múltipla, mas outras doenças de ordem do sistema imunológico também. Você é um pesquisador também, né, doutor? Então, como andam as pesquisas aí para a esclerose múltipla? Porque a gente ainda vê, você deu até o exemplo da atriz, a gente vê as pessoas olhando com certa estranheza ainda quando se fala, mas ela é jovem, mas né, tanta coisa para viver. Por que é estranho para a gente, né? Queria entender como estão as pesquisas, o que está para descobrir, de repente, alguma coisa que possa ajudar mais. A gente sabe que para as doenças autoimunes não tem mesmo cura, né? Mas existe um controle que eu quero saber se para a esclerose múltipla a gente também pode encontrar esse equilíbrio. Olha, a pesquisa com célula-tronco ela é muito promissora, não só para a esclerose múltipla, como por uma série de outras doenças. O sistema nervoso, esse neurônio aqui, nós nascemos com ele. Então, nós temos, só no cérebro, nessa parte de cima, nós temos cerca de 16 bilhões de neurônios. Nós nascemos com os 16 bilhões e apenas vamos perdendo ao longo da vida. Então, tem doenças que aceleram o processo de degeneração do neurônio. Se o indivíduo com o portador da doença, então o sistema imunológico consegue combater esse neurônio, então a gente tem uma perda excessiva. Mas normalmente nós vamos perdendo pouquíssimos neurônios ao longo à medida em que nós vamos vivendo. O tratamento com a célula-tronco, ele tem o potencial, então ainda não está comprovadíssimo isso, mas ele tem o potencial de a célula que você injeta se transformar no neurônio e ocupar aquele lugar que foi perdido pelo neurônio. Então, o neurônio morreu, a célula-tronco tem a capacidade de assumir o lugar e fazer a atividade do neurônio e, com isso, retomar a função. Pode ser no sistema nervoso, no sistema muscular, para tratamento de cardiologia também tem resultados promissores, tudo com célula-tronco. Mas ainda fase experimental, está tudo em laboratório, não tem nada ainda que você pode chegar na farmácia e me dá um pouquinho e toma aquilo e fica bom. Ainda não, está em pesquisa. A atriz fez um transplante, o autotransplante de célula-tronco, retirou a célula-tronco da medula óssea e injetou na medula espinhal. E teve melhora.
Então, ela teve uma melhora muito boa. Se tratando de sistema nervoso, todas as melhoras são dignas de ter salva de palmas. Sim, sempre comemoração. Agora, não significa que você pare a evolução da doença, nem que ela regrediu. Não, ainda não. A gente não consegue ainda falar assim, ó, tem a cura da doença. Não conseguimos. O que acontece é que a doença... melhora o sintoma. A doença, ela tem os picos, então ela tem lá uma manifestação dos sintomas, e aí depois de algumas semanas isso melhora, porque existe um outro grupo de células que fazem o reparo da bainha de mielina, essa parte do neurônio aqui que eu disse para vocês que desgasta. Então existe isso. Só que o sistema imunológico também, com o tempo, combate essas células, e aí o neurônio não tem mais reparo. E aí a função que ele perdeu não é mais uma função momentânea, passa a ser definitiva. Perdeu essa função, não tem como trazer a função de volta. E aí, então, na verdade, você vai perdendo a função de cada neurônio progressivamente. Progressivo. Se você conseguir, com o tratamento, eliminar as células que combatem, o que você perdeu continua perdido, mas vamos entender que se a sequela for mínima, você consegue viver a sua vida com aquele mínimo de sequela possível. Então, por isso que fazer um diagnóstico precoce é muito importante. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Talvez essa pergunta até se alongue um pouco, mas dá uma pincelada para a gente, depois a gente volta a falar sobre isso. Você falou de diagnóstico precoce. A gente sabe que isso é importantíssimo para qualquer tipo de doença, né? A quem o paciente vai procurar? Como está essa pessoa? Pode ser que, de repente, cada pessoa é tão singular, né? Pode ser que algum progrida muito rápido e aí ele vai buscar... Era o início, mas já está um pouco deteriorado, já tem mais sequelas. Eu não sei se essa é a palavra. Sim, sim. Conta pra gente um pouquinho. Tem alguns sintomas que são clássicos da doença, mas eles podem se confundir com outros sintomas. E tem um fato engraçado, dependendo da área do cérebro onde ele acomete, pode acometer, atrapalhar a visão. Então, o indivíduo pode chegar primariamente para o médico oftalmologista. O indivíduo que tem problema de falta de coordenação motora, a gente chama de ataxia, ele pode chegar no fisioterapeuta, pode chegar no ortopedista. Então, até chegar no profissional que vai coletar as informações e realizar o diagnóstico, que é o médico neurologista, pode demorar meses. E não tem jeito. É muito difícil de o indivíduo detectar, falar, eu tenho uma visão turva, deve ser esclerose múltipla, vou lá no neurologista. Não, ele procura o médico da visão e aí ele fica de médico em médico até chegar no especialista e pode demorar até alguns meses para fechar o diagnóstico. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem muito mais. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, que aqui no GC você acompanha com a sigla ELA. É dessa forma que a esclerose lateral amiotrófica é conhecida. Então, e quem está em casa está ligando para cá e está falando, tenho ela há tanto tempo. Então é assim mesmo, né, doutor? É assim mesmo. O doutor orientou a gente aqui também para escrever direitinho para você que está em casa. Nosso convidado é o doutor Igor Duarte, fisioterapeuta, neurocientista, está aqui para esclarecer as nossas dúvidas acerca desse tema. Ainda na esclerose múltipla, no terceiro bloco, ou se der tempo ainda no finalzinho desse bloco, a gente começa a esclerose lateral amiotrófica, mas vamos permanecer na esclerose múltipla por enquanto. Doutor, você falou que nem sempre é fácil buscar o especialista certo, porque muitas vezes a visão é que fica turva e aí o paciente acaba buscando o oftalmo, né? Lógico. Como é essa sequência de exames? Tem algum marcador em algum exame que diz tem esclerose múltipla? E emenda outra pergunta, hein? Quando a gente fala sobre osteoporose, por exemplo, a gente faz um exame que mostra a quantidade, por exemplo, de osso que a gente tem. Então, de repente, você já tem
um início, por exemplo, de osteoporose. Aí você trabalha aquilo para, por exemplo, não chegar à osteoporose, exatamente. Na esclerose múltipla não tem algo desse tipo? Ó, tem um sinal, então o indivíduo faz o exame da punção licórica, então vai lá na coluna lombar e retira o líquido. Esse líquido, se tem as células, os anticorpos, e aí o indivíduo é portador da esclerose múltipla. Se não tem, já que o sistema nervoso, o cérebro, ele tem um próprio sistema de defesa que chama de microglia. Então, as células do sistema imunológico, que são os leucócitos, os linfócitos, eles não têm importância no sistema nervoso. Se na punção licórica tiver alguma célula sanguínea, célula de defesa, e aí fecha o diagnóstico. O indivíduo é portador de esclerose múltipla. E faz o exame de imagem para ver o nível, até quando, o quanto de lesão tem, para traçar um tratamento para dali para frente. Entendi. Você falou desses exames, então, né? Que muitas vezes precisam ser feitos, mas só se houver essa suspeita. Não é para todo mundo sair fazendo esse exame por aí. Não, de jeito nenhum. Então, alguns sinais da esclerose múltipla, como a fraqueza muscular, a pessoa procura o especialista e aí ele elimina com o exame clínico uma série de outras possíveis doenças e trata aquela doença específica. Então, ele não vai de cara, a não ser que tenha uma experiência muito grande, caiu na mão do neurologista. Não é isso que acontece na maior parte dos casos, porque os sinais não são sinais neurológicos, são sinais. A fraqueza muscular é um sinal ortopédico. Então, o indivíduo tem... E genérico, né? Exatamente. É um problema visual, ele vai procurar o oftalmologista. Depois de fazer aquela bateria de exames e retorna ao médico, leva o exame, medicamento X, Y, até chegar na mão do especialista correto, isso pode levar alguns meses, eles dizem até 11 meses, para fazer um diagnóstico, fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. Entendeu? O indivíduo tem um problema de memória. Então, pode assemelhar com a doença de Alzheimer também. Então, assemelha-se com uma série de outras doenças que precisam ser eliminadas, então, fechar o diagnóstico. Ótimo. Doutor, tem muita coisa que ainda é um preconceito, né? E, lógico, ninguém quer ter um diagnóstico de esclerose múltipla, né? A gente gostaria de nascer e morrer sem ter diagnósticos de doenças que não têm cura. A gente gostaria, nem sempre é possível. Como é que chega o paciente, por exemplo, com esse diagnóstico para fazer a melhoria da qualidade de vida? Então, por exemplo, até chegar o fisioterapeuta, que é o profissional que trabalha para melhorar a qualidade de vida do paciente que tem esclerose múltipla também. A gente já comentou aqui outras vezes, é uma relação muito bacana essa do fisioterapeuta com o paciente, né? Geralmente é perto de casa que se faz essa sessão, porque tem que ir várias vezes. Conta um pouquinho pra gente. Então, são várias sessões durante a semana. O paciente, quando recebe o diagnóstico de uma doença que não tem cura, isso causa um impacto. Então, um dos sinais da doença é depressão. O indivíduo pode cair em depressão por algum déficit neurológico associado ao diagnóstico. Isso daí causa um impacto. E o indivíduo, com a combinação desses sintomas, a tendência é ficar em casa, ficar isolado, e com isso perde-se uma série de outras funções que não estão especificamente ligadas à doença. Por exemplo, o indivíduo pode desenvolver uma osteoporose por falta de atividade física, mas não por nenhum problema que a doença tenha relação. Porque a depressão faz com que o indivíduo fique isolado e isso tem um comprometimento na parte óssea também. Aí a importância também do tratamento fisioterapêutico, para manter a parte do aparelho locomotor íntegra, manter músculos fortes, fazer a estimulação e manter a parte óssea também íntegra. Né? Fala da proximidade do fisioterapeuta com o paciente. Normalmente as sessões são semanais, mas tem pelo menos 2 sessões por semana. E isso aproxima o terapeuta do paciente. E se o paciente tem uma relação mais
aberta com o seu terapeuta, com o fisioterapeuta, é mais fácil, fica mais agradável. E aí há um estímulo maior do paciente ir até a clínica e a melhora aumenta, sim, com certeza. É importante fazer o tratamento fisioterapêutico. Doutor, fica mais difícil, até para fazer o tratamento com a fisioterapia ou para até fazer um diagnóstico da doença, quando existem doenças associadas. E aqui, um telespectador até ligou para fazer uma pergunta sobre epilepsia, e aí me lembrei, de repente você tem doenças associadas, né? Você tem esclerose múltipla e você tem epilepsia, ou você tem outras ainda doenças associadas. Fica mais difícil? Eu imagino que seja. Nunca vi um paciente de esclerose múltipla ter epilepsia, mas é possível. A epilepsia é o aumento da atividade elétrica no neurônio. Então, deixa eu pegar o meu modelo aqui novamente. Se vocês prestarem atenção, se eu fazer um estímulo nele, acende uma luzinha aqui, ó. Uma luzinha piscando, que corresponde à corrente elétrica. No paciente que tem epilepsia, essa corrente elétrica ela é muito maior. No portador de esclerose múltipla, essa corrente elétrica ela tem que percorrer o que chamamos de bainha de mielina, e isso minimiza a corrente elétrica. Então, o indivíduo que tenha epilepsia pode ter essa corrente elétrica minimizada. E aí eu não tenho esse dado para afirmar para vocês sobre a correlação de uma doença com a outra. Mas o tamanho desse mundo é bem grande, não. Ter as duas doenças é bem possível, é bem possível. Eu nunca tive isso na clínica, nunca li nada sobre isso. Tá? Obesidade, por exemplo, você falou de uma dificuldade ali, a gente sabe que a obesidade por si só, ela já dificulta muita coisa, especialmente em graus elevados, né? Dificultaria também até para fazer o tratamento da fisioterapia? Olha que complicado, o paciente pode ter problema de controle motor. Se ele não tem, ele tem perda de força muscular e ele tem um sobrepeso, a tendência é não querer mais fazer atividade nenhuma. Mesmo porque um dos sinais da esclerose múltipla é um cansaço muito grande. O portador da doença sente uma fadiga exagerada e se ele já tem um sobrepeso, tem uma dificuldade extra para se locomover e isso vai fazer com que ele tende a ficar mais mobilizado, mais sentado, mais deitado e isso vai trazendo problemas associados. Então, a parte muscular vai atrofiando. Então, a parte do sistema nervoso onde passam a corrente elétrica, por falta de atividade, a tendência é isso daí atrofiar também. Então, é um agravante isso. Eu vejo o sobrepeso como um agravante dentro da doença da esclerose múltipla. Tá. Vamos atender o telespectador? É o Pedro. Fala conosco de Pedra Preta, no Mato Grosso. Oi, Pedro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte, é que eu fiz um exame, uma ressonância magnética há 2 anos atrás, e constatou, disse que eu tenho essa esclerose múltipla no osso da coluna. Eu queria saber se esse problema causa dor. Se causa dor, né? O que você sente é dor apenas? É muita dor e choque na coluna. Choque na coluna. Tá joia. Obrigada, Pedro. Você está fazendo algum acompanhamento médico? Não, eu só tomo alguns analgésicos para tirar a dor só. Tá bom. Obrigada, Pedro. Um beijo para você. Para todo mundo de Pedra Preta, Mato Grosso. Doutor, o Pedro tem 61 anos, fez um exame de ressonância faz 2 anos, diz que ele tem esclerose múltipla, foi detectado. Ele sente dor, choque, muita dor, choque na coluna. Pelo que eu percebi, ele tem todas as funções preservadas, mas o foco é dor e o choque, né? Então, muitos portadores reclamam de parestesia, o formigamento nas extremidades. E pode acompanhar dores também. Então, o portador da doença pode ter dores, o que vai limitar mais, vai piorar o prognóstico da doença, a dor associada. Então, ele já tem a fraqueza muscular, sente dor, não quer fazer atividade física. O choque, então, o telespectador eventualmente já deu uma batidinha com o cotovelo e sente um choque, né? Um problema neurológico pode levar a uma informação errônea e quem percebe as sensações é o cérebro.
O cérebro que vai dizer se você está sentindo alguma coisa ou não. Se eu tenho um comprometimento no cérebro, o cérebro pode desenvolver uma dor sem a dor existir. É isso que acontece, por exemplo, na hérnia de disco. O indivíduo não tem a dor. O sinal que é errado chega no cérebro e o cérebro interpreta como sendo dor. E aí faz a descompressão, a tendência é melhorar. Para devolver qualidade de vida para quem tem esclerose múltipla, a fisioterapia é fundamental. Fundamental. Sempre. Doença não tem cura, você vai ajustando, que tipo de terapia você vai fazendo dentro da fisioterapia. Perfeito. Precisa fazer a fisioterapia, precisa trabalhar o aparelho locomotor, mesmo porque se o indivíduo para de se movimentar, aparecem problemas de ordem cardiorrespiratória e isso pode comprometer a saúde do paciente, dependendo do caso, levar a óbito. Então, não é o caso da doença. Então, a doença, ela, embora seja progressiva, a expectativa de vida é a mesma expectativa de uma pessoa normal. Então, o indivíduo recebeu o diagnóstico, faz o tratamento, não é o indivíduo que está programado para morrer, vamos dizer assim. Então, a expectativa de vida é longa. Quanto mais função você preservar, mais funções você vai levar lá para a terceira idade. Então, essa é uma característica da doença. Quando o indivíduo recebe o diagnóstico, ele já coloca na cabeça, caramba, a doença sem cura, a doença fatal. Não, a esclerose múltipla tem a sua evolução, mas o indivíduo não tem as causas fatais da doença. Doutor, se você já falou, eu perdi esse dado. Tem idade de maior prevalência? Embora possa acontecer antes ou depois, a maior prevalência é, como disse, em mulheres entre os 20 a 40 anos. Então, são mulheres, ou em homem também, mas adultos jovens. O senhor tem 61 anos, recebeu agora o diagnóstico, ele está depois dessa estatística. E essa faixa de 20 a 40 também é larga de incidência, é larga, né? Então, isso aí. O ideal é que se busque o profissional, né? Que a gente tenha atenção à saúde sempre, né? Porque ainda que exista o diagnóstico da esclerose múltipla, dá para viver com qualidade. Dá sim, dá sim. Mantendo não as funções... Não é sentença de morte de maneira alguma. De forma alguma. A esclerose múltipla não é sentença de morte. Tem que fazer o tratamento. Então, tem que fazer o tratamento medicamentoso. Tem tratamento medicamentoso, tem né? o tratamento, porque como vai deteriorando a parte branca do cérebro, causa uma inflamação. Então, precisa fazer um tratamento com corticoide. Tem que fazer um tratamento com imunossupressores, tem que baixar a imunidade do organismo para o organismo parar de combater o sistema nervoso. E aí consegue estacionar um pouco a doença. A doença vai evoluindo de forma bem sucinta. Então o indivíduo consegue ter a sua vida o mais próximo do normal, tá? Caminhando, fazendo suas atividades e, claro, precisa fazer o tratamento físico com um fisioterapeuta, tem que manter as suas atividades, a gente chama de AVD, atividade de vida diária, fazer suas atividades, limpar a casa, o rapaz mexer lá no carro, tem que manter a parte física íntegra. E aí você vai carregar a saúde para a terceira idade também. Doutor, eu quero saber se existe algo que seja do teu conhecimento, algum estudo aí que já tenha sido feito, que mostre, né, ou que esteja nesse caminho, que as pessoas que fazem mais atividade física estariam mais protegidas de esclerose múltipla, por exemplo. Eu não tenho esse dado para lhe dizer, mas eu posso assegurar que o sistema nervoso, isso já foi comprovado em seres humanos, em outros animais, que a prática de atividade física de 2 a 3 vezes por semana aumenta o que chamam de neurogênese, a produção de novos neurônios. Então, até o final dos anos 90, achavam que os neurônios eles não eram produzidos, o sistema nervoso não produz neurônios. E eles descobriram que com a prática de atividade física, e não é levantar peso na academia, é a prática simples, fazer as suas caminhadas todos os dias. Isso aumenta a neurogênese, a produção de novos neurônios. Então você precisa fazer atividade física, tá? Atividade física não tem nenhuma contraindicação, a não ser que seja uma doença muito exorbitante, assim, para impedir você de ter atividade física.
E sempre, lógico, às vezes você precisa reabilitar na fisioterapia para depois voltar a fazer a sua caminhada. Perfeito. Mas ainda que você esteja apto a fazer a caminhada, faça a sua fisioterapia. Correto. Sempre. O estímulo é diferente. A fisioterapia vai focar... Então, a ideia do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, é devolver funções do dia a dia. Então, o terapeuta ocupacional, que é um importante colega de trabalho nosso também, ele vai focar em devolver as funções simples, como o pentear o cabelo, como levar a colher até a boca. Então, ele vai estimular esse tipo de função. O fisioterapeuta vai em funções mais amplas, vamos dizer assim. Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra. Não, as duas são importantes. Então, o fisioterapeuta vai trabalhar a parte, vamos dizer assim, macroscópica do movimento. Vai fazer o indivíduo, vai trabalhar no indivíduo que caminhar, voltar, sabe? Pegar o pote em cima do armário, colocar o pote em cima do armário, essas tarefas do dia a dia. Então, o foco é devolver as funções do dia a dia para que o paciente fique o mais independente possível. Esse é o objetivo do tratamento fisioterapêutico. Tem telespectadora na linha, quem fala conosco é Maria José, do Rio de Janeiro. Oi, Maria José, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de perguntar que eu tenho 2 filhos para o doutor, que eu tinha 2 filhos com esclerose múltipla. O primeiro apresentou, quando eu fui descobrir, ele já tinha perdido o controle de uma perna e tinha perdido uma corda vocais. Tudo bem. Aí a minha segunda filha, mais nova, apresentou a mesma doença. Aí ela foi ao médico, o médico falou para ela teve que internar no mesmo dia para tomar aquela bomba, ela tomava 2 vezes por mês, porque o caso dela foi muito mais avançado do que o do meu filho. Uhum. Só que acontece que o meu filho, a minha filha sabe controlar, porque ela é uma pessoa que entra na internet e sabe controlar. Uhum. O meu filho já é mais agressivo, ele já agrediu. Ele teve uma depressão muito forte e ele já agrediu meu marido, já me agrediu a esposa dele e ele ainda está assim, fazendo o tratamento, mas ele não tem controle na perna direita. Certo. Muito bem. Tá joia. E a minha filha, a outra que tem esclerose múltipla, ela tem, igual ele falou aí, muito purgamento nas pernas, nas mãos, nas pernas, e tem esse choque na coluna. Ela trata com o Dr. Charlie. Você conhece? Tá Dr. Charlie de São Paulo? Tá joia. Obrigada, Maria José. O doutor vai te dar essa orientação aqui também. Doutor, ela fala até do filho mais agressivo, então queria começar puxando dessa parte, né? Muitas vezes o acompanhamento multidisciplinar é muito importante, porque não é fácil ter uma doença que limita, não é fácil muitas vezes admitir que tem essa doença para poder começar um tratamento. Às vezes precisa fazer terapia, precisa trabalhar isso, às vezes até os integrantes da família, para saber ajudar quem está passando pelo problema. A telespectadora fala dos 2 filhos, então a gente já imagina o componente genético associado. Sim. Vem da família, não necessariamente alguém precisa ter, mas tem um gene, a combinação genética lá do pai, da mãe, dos avós, pode se manifestar agora, entendeu? A tendência é que seja mais agressivo nas meninas, mas nada impede de que nos meninos sejam também. A espectadora fala que ele tem problema de ordem comportamental, então a gente já imagina uma lesão no lobo frontal aqui, que é a parte relacionada à cognição. É aqui onde você tem a tomada de decisão, ele já agrediu membros da família, então não consegue mais discernir quem é quem, então pode ter um comprometimento em lobo frontal. Ela falou da perna direita. Então, se ela tem um problema na perna direita, o problema é do lado esquerdo, na parte que comanda os movimentos do lado esquerdo. O que provavelmente tem acontecido com o seu filho, né? Ela mencionou o nome de um profissional aí que eu aqui em São Paulo
conheço alguns neurologistas, mas esse eu não conheço. É importante manter o tratamento, não pode interromper de forma nenhuma. Tá? Você falou desse comprometimento no lobo frontal, é assim que fala, né? Nesse caso, a medicação pode estabilizar essa situação. E eu falei de um tratamento multidisciplinar, né? A terapia pode ser útil nesse caso para condicionar de uma nova maneira, ou pode ser que não, a terapia talvez seja mais, que funcione melhor para a família entender do que se trata? Funciona sim. Tá. Então, o tratamento é multidisciplinar, precisa do médico neurologista, dependendo do caso, precisa do médico ortopedista, do fisioterapeuta, precisa do psicólogo, para trazer de volta essa parte emocional que está debilitada. O indivíduo pode ter depressão, então precisa fazer um tratamento. A família precisa conhecer, a família precisa saber do que se trata. Aliás, as pessoas precisam saber no geral. Você falou há pouco do preconceito, as pessoas não querem chegar perto porque acham que é contagioso. De maneira não é, então é preciso, é importante o trabalho que a gente faz aqui. Tá, de esclarecer isso. Não é contagioso, você não vai adquirir essa doença. Aliás, a ciência diverge de onde vem. Pode vir de múltiplos fatores, mas sabe que se você se aproximar de uma pessoa portadora dessa doença, você não vai adquirir essa doença, pode ter certeza disso. Encerrar esse bloco falando um pouquinho do trabalho multidisciplinar. Você deu algum exemplo do trabalho com a terapia ocupacional, falou um pouquinho do trabalho do fisioterapeuta. É como se fosse um quebra-cabeça, cada um tem a sua função e juntos eles formam uma imagem maravilhosa. Perfeito. Se falta um componente, não fica tão bom. Às vezes você até consegue enxergar do que se trata, mas fica perfeito se tem todas as peças. Perfeito. É assim, né? É assim, cada um fazendo a sua parte, visando a melhoria do paciente. Então, vamos falar, por exemplo, do fonoaudiólogo. O comprometimento dos músculos da fala, então, pode acontecer em alguns casos. Então, o fonoaudiólogo vai trabalhar essa parte, a parte da comunicação verbal. Ele pode trabalhar a parte da deglutição. O paciente pode ter comprometimento de deglutição, pode ter dificuldade de engolir. Quem vai trabalhar isso é o fonoaudiólogo. Então, olha só, tem uma série de profissionais que eu já mencionei, cada um fazendo a sua parte, fazendo a sua atividade, sem um interferir no outro, e se comunicando entre si. Isso potencializa o tratamento e o paciente tem uma melhora muito grande. Um trabalho legal é o trabalho que cada profissional tem a autonomia dentro daquilo que faz, né? Daquilo que é capacitado para fazer, mas se conversam, existe a comunicação que ela, quando efetiva, abre portas, né, e mostra os caminhos, e aí todos os profissionais juntos conseguem enxergar o paciente como um todo. Claro. Não pode faltar nenhuma peça, tudo que precisar ser direcionado precisa seguir o tratamento com especialistas. Eu falei do psicólogo, você falou do fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o neurologista. Falta alguém aqui? Basicamente eventualmente o ortopedista pode fazer parte, né? E pode ainda ter mais. Pode ter um nutricionista, a gente falou da vitamina D lá no nutricionista, olha que maravilhoso e que amplo, todo né? mundo trabalhando junto. E aí o paciente tem uma melhora muito grande, pode ter certeza. Excelente. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente vai falar da esclerose lateral amiotrófica. O nome é complicado, né? Anos atrás a gente teve até um desafio do balde de gelo. Você lembra desse desafio? Vários famosos enchiam um gelo, um balde de gelo, um pouco de água e jogavam aí sobre a cabeça, né? A gente também, na época, fez uma entrevista sobre esse tema. A gente vai falar sobre esclerose lateral amiotrófica no próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica com o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta, neurocientista, está explicando tudo aqui pra gente.
Vamos voltar então para esse que é o terceiro e último bloco, passar rápido, né, doutor? Rapidinho, voa. Vamos voltar com fotos que o doutor preparou aqui pra gente, que é ainda da esclerose múltipla, pra gente encerrar, porque tem bastante coisa pra gente falar da esclerose lateral amiotrófica. Pode colocar na tela, Poli. Obrigada. Doutor, explica pra gente. Olha só, tem 3 imagens ali de ressonância magnética com cortes transversais. A primeira, escrito normal, você observa que a parte central, onde é mais escurinho ali, é onde fica a massa branca. É onde fica aquela parte do neurônio que eu descasquei. Na segunda imagem, onde está escrito leve, a gente vê alguns pontinhos esbranquiçados na parte central ali. Uhum. Ali já é a lesão que a gente chama de desmielinização. Então, a bainha de mielina, ela é perdida. Como a lesão está da parte do meio do cérebro para trás, esse indivíduo tem problema de ordem sensitiva e ele tem um comprometimento visual, já que tem problema ali no lobo occipital, que é da visão. Então, esse paciente tem problema visual e problema sensitivo. Mas a parte motora está íntegra nesse paciente. Agora, onde está escrito grave, observe que tem uma mancha branca disseminada, tem problema na frente, então tem problema de comportamento, tem problema de sensibilidade, tem problema de visão, tem problema de memória. Esse é um caso muito grave. Então, a parte onde não tem as manchinhas brancas, normal, pouquinhas manchinhas. Então, já é o indivíduo que tem a esclerose múltipla com leve, né, um grau leve. E na outra imagem, então, nós já temos um caso mais severo da doença. Então, esse indivíduo tem muitos comprometimentos. Só um último sinal, nas imagens com corte sagital, onde está a setinha, chama de corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura que diminui também no paciente que tem esclerose múltipla. Se você prestar atenção que nas outras doenças, embora tenha as manchinhas ali características, não tem o corpo caloso grosso, assim, espesso. Então, é um sinal. Fez a ressonância magnética, tem atrofia de corpo caloso, fechou o diagnóstico de esclerose múltipla. Entendi. Bem. E hoje é fácil, é ressonância, né? Essas imagens. É a ressonância magnética. Hoje, muito mais fácil se fazer uma ressonância, né? Do que tempos atrás. Então, hoje é mais tranquilo até para fechar esse diagnóstico. Precisa da ressonância. Precisa da ressonância, precisa sim. Precisa fazer a punção, né? Fazer o exame laboratorial, mas precisa da ressonância magnética, mesmo porque precisa saber o grau de comprometimento que tem. E aí tomar, traçar o tratamento correto para trazer de volta funções para esse paciente. Agora, vamos partir para a esclerose lateral amiotrófica, que o nome não é fácil não, mas ganhou destaque anos atrás, a esclerose lateral amiotrófica, ganhou espaço na mídia, muita gente falando sobre isso, fazendo o desafio do balde de gelo, mostrando a vida de algumas pessoas, contando como é o dia a dia. Vídeos viralizaram na internet mostrando o dia a dia até de um jovem com ela. Queria que você falasse um pouquinho, doutora. Aliás, vou começar com a pergunta do Juan Pedro. Eu sei que ele não está assistindo só hoje, porque o doutor está aqui, não. Ele assiste sempre ao consultar o doutor. Juan Pedro, um beijo para você. Ele nos assiste lá de Denver, né? Nos Estados Unidos. Um beijo para o Juan Pedro e um beijo para o doutor Isaac também. Muito obrigada pela audiência aí, super de qualidade. Pergunta é a seguinte: o que é esclerose lateral amiotrófica e qual a relação dela com outras doenças, por exemplo, doença de Charcot? Então, ela é uma doença do sistema nervoso central. Então, nós temos o cérebro e nós temos a medula espinhal, que agora chama de medula espinal, é o termo atualizado. Espinal? Espinal agora. Não que espinhal seja errado, mas é a nova terminologia. Ótimo. A medula espinal fazem parte do sistema nervoso central. Estão protegidos por ossos. Então, nós temos os ossos do crânio, que envolvem todo o encéfalo. E nós temos a medula espinal, que passa por dentro do canal vertebral. Então, está protegido por ossos. Chamamos de sistema nervoso central. Tanto a esclerose múltipla quanto a esclerose lateral amiotrófica são doenças do sistema nervoso central. A doença que ele mencionou, a doença de Charcot,
É uma doença que afeta os neurônios, mas do sistema nervoso periférico. Entendi. Então, as doenças dos nervos. Vai acometer a bainha de mielina, mas vai acometer a bainha de mielina dos nervos, da comunicação da medula até chegar na junção com o músculo. Então, pode ter comprometimento, vai ter comprometimento de movimentos, pode ter comprometimento de sensibilidade também na doença de Charcot, mas uma não tem relação com a outra. Então, uma não vai evoluir para outra doença. Pode confundir esclerose múltipla com esclerose lateral amiotrófica? O exame clínico, o neurologista consegue detectar, porque a ELA é uma doença do neurônio motor. Então, ela não tem comprometimento sensitivo. Vou pegar o caso do Stephen Hawking. Ele não consegue mais realizar movimentos, tem dificuldade de deglutição, não fala, mas ele ouve, ele enxerga bem. Então, a parte sensitiva não tem problema. Temos neurônios motores e temos neurônios de sensibilidade. Esse neurônio aqui que o Jonas fez é um neurônio motor. Então, o neurônio da ELA acomete esse neurônio, mas não mais a bainha de mielina, como na esclerose múltipla, acomete essa parte mais escura que a gente chama de corpo neuronal. Então, a ELA acomete o corpo dos neurônios motores. Então, nós temos 2 neurônios motores relacionados com o movimento. O neurônio motor superior, que fica nessa parte do cérebro aqui, no córtex motor, também chama de M1. O neurônio motor superior, ele emite um axônio que percorre a medula e vai ligar com o segundo neurônio motor, que já é o neurônio que vai ligar no músculo, que chama de neurônio motor inferior. Na ELA, um desses 2 neurônios vão se comprometer. O neurologista com o exame clínico, é engraçado, né? O martelinho, sabe aquele martelinho de bater no joelho? O neurologista, com a experiência que tem, ele consegue discernir qual lesão ele tem. Se é uma lesão do neurônio motor superior, se ele der uma batidinha com o martelo, o joelho faz um movimento brusco. Se for uma lesão do neurônio motor inferior, ele vai bater com o martelinho, não vai ter movimento nenhum. Então, com o exame clínico, consegue discernir qual tipo de lesão é. Pode ser uma lesão superior, pode ser uma lesão inferior. Mas diferente da esclerose múltipla, a ELA, em muitos casos, a sobrevida após o diagnóstico é de 3 a 5 anos. Então, o indivíduo pode ter um fim, como o Stephen Hawking, que já tem há 30 anos, mas comumente, entre 3 a 5 anos, ele vem em óbito em consequências da doença. Que é triste, né? Qual a faixa etária de prevalência, doutor? Muito triste, 3 a 5 anos. Essa doença já comete mais homens do que mulheres, Tá. Diferente da esclerose múltipla. E a incidência é a partir dos 50 anos. O Stephen Hawking, que é a referência nossa aqui, ele também fugiu dessa regra porque ele tem a doença desde os 20 anos. E ele vem lutando com a doença até hoje. Né? E aí a gente até agradece a tecnologia, porque conseguiram, com a equipe de engenharia biomédica, conseguiram ligar um processador de áudio num único nervo que ainda tem corrente elétrica na face. Então ele consegue produzir palavras através do computador, mandando sinal elétrico por aquele nervo. Então quem já ouviu na TV, em filmes do Stephen Hawking, então a voz que ele produz é uma voz metalizada do computador, mas é ele quem escreve mesmo, emitindo sinais ali. Então a biotecnologia tem ajudado essas pessoas a se comunicar. Como eles Progressiva também? Progressiva. Não tem como parar essa doença. E Nem com transplante, que você falou da esclerose múltipla como uma opção, não tem na esclerose lateral amiotrófica. Eles detectaram, porque até 2014, 2013, não se sabia de onde vinha a doença, por que ela era acometida. Hoje eles conhecem com uma proteína chamada SOD1, ela tem uma mutação e aí ela começa a produzir uma molécula que combate o neurônio. Então mata só os neurônios motores. A partir daí, já tem investigação para produzir medicamentos e tratamentos que venham bloquear a doença. Mas não tem como segurar a doença, não tem como você neutralizar ela. E essa é uma doença que, como disse, não tem relação com a parte
sensitiva, nem cognição. Então a pessoa está o indivíduo, com as faculdades mentais perfeitas e sem movimento. O indivíduo vira prisioneiro dele mesmo. E se não fosse a parte computacional, conectar o computador com o Stephen Hawking, ele estaria incomunicável, sabendo de tudo, percebendo tudo, enxergando tudo, raciocinando perfeitamente, mas não conseguia mais se comunicar. E aí é onde fala que a pessoa se transforma prisioneira dela mesma, que é muito triste. Agora, quem tem um diagnóstico como esse, ou tem um familiar com um diagnóstico como esse, deve abraçar esperança como a do físico inglês, Sim. né? Que tanto tempo tem a doença, tem que se ater a experiências como essa. Exatamente. Né? A doença, embora a média das pessoas que têm a doença de evoluir entre 3 e 5 anos, existe a chance da doença evoluir. Então, faz o tratamento e aí é possível que você tenha um prolongamento da vida, né, por um tempo maior, como é o caso do Stephen Hawking. Agora, deixa eu entender. Se a pessoa perde o movimento, ela perde a movimentação do corpo, ela fica prisioneira dela mesma, né? Eu entendo também que ela pode ir a óbito por outras situações, não necessariamente por causa da doença. Então, ela pode ter, me corrija se eu estiver errada, por favor, ela pode ter uma trombose, por exemplo, claro que porque pode. ela não se movimentou. Claro que pode. Ela pode ter outras complicações e isso podem levar Exatamente. à morte. Então, pode. Fisioterapia é fundamental de novo? Precisa fazer. Pessoas que têm têm que fazer fisioterapia. Quando? Para sempre. Tem que fazer sempre, porque precisa manter a parte osteomuscular íntegra, se o indivíduo não consegue mais se movimentar. Mesmo porque, Denise, e se amanhã aparece a cura da doença? Isso que eu ia falar. E se aparece o Stephen Hawking, por exemplo, não se beneficiaria da cura da doença, porque a parte osteomuscular dele já está completamente comprometida. Ele está com os músculos atrofiados. E aí, quando eu digo atrofiado, não é que ele está todo naquela posição de flexão. Falta de trofismo é quando os músculos perdem o volume, ficam fininhos. E aí perdemos células musculares, não dá para reverter isso. Então tem que manter a parte muscular íntegra e aguardar a ciência, que a qualquer momento a neurociência traz uma boa notícia para os portadores de ela. Andando a passos largos. Em breve eu tenho certeza que eu vou conseguir dar essa boa notícia aqui no Consulta ao Doutor. Para quem está em casa, tem um familiar portador de ela, né? E está nos assistindo aí, várias pessoas mandando mensagens, perguntando o tempo de sobrevida. Acho que mais do que se preocupar com o tempo médio de sobrevida, que você que está em casa já deve saber, porque a primeira coisa que a gente pergunta para o médico quando tem o diagnóstico, né? Isso aí. E agora você teve o reforço aqui da média de 3 a 5 anos, é esperar, né? Ter a esperança, agarra aqueles casos onde a pessoa fugiu da regra, porque é assim que a gente tem que se agarrar nessas pessoas, né? E esperar, porque uma hora chega e realmente de um dia para o outro a gente vai ter essa notícia. Chega, tem a cura e aí vai fazer o quê se você não tem mais músculo? Uma melhoria muito grande, que ainda não seja a cura, mas é algo que vai devolver que estabilize. Exato. Então você tem umas limitações que estão evoluindo, estabilizou ali, pronto. Você consegue ter uma sobrevida muito importante. Posso só falar a parte respiratória, que pode ser um problema que vai tirar a vida do paciente? Porque essa parte do sistema nervoso, chama bulbo, é onde estão os neurônios motores que comandam o músculo diafragma, o músculo da respiração. Então, se eu tenho lesão nesses músculos, eu tenho comprometimento respiratório. E aí varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais comprometimento em cima, então no córtex, nos movimentos. Tem pessoas que já desenvolvem logo a parte já mais global, pegam todos os neurônios motores. E aí o comprometimento é maior, é mais severo da doença também. No caso do Stephen Hawking, ele em algum momento foi traqueostomizado
Então, já respirou por auxílio de aparelho, porque teve complicação de ordem respiratória também. Diferente da esclerose múltipla? Essa questão da respiração ou pode acometer também? Pode acometer também. Tá. Pode acometer. O coração é um músculo. Sim. Você pode ter o acometimento também do coração e aí você está fazendo tudo direitinho, você está mantendo os seus músculos funcionando por conta da fisioterapia, ainda que você não consiga fazer isso sozinho, né? Mas você pode ter um comprometimento. Olha só, o coração é um músculo muito próximo desses músculos aqui do bíceps, por exemplo. Então, o coração precisa ter a variação de frequência, tem que acelerar, tem que desacelerar, tem que aumentar um pouco a pressão arterial com as atividades, diminui no pós-atividade, para manutenção do tecido cardíaco. Porque se você não tem atividade nenhuma, zero de atividade, você pode desenvolver também uma atrofia muscular do miocárdio. E é isso trazer um componente associado, que é uma insuficiência cardíaca também. Pode acontecer, sim. De novo, doenças associadas pioram o quadro. Perfeito, perfeito. No caso do Stephen Hawking, tem uma série de comprometimentos visíveis ali, né? Que poderia ser evitado. Mas a gente entende também que quando a doença se desenvolveu, se conhecia pouco, não tinha muita informação sobre a doença, não tinha muita... A fisioterapia é uma doença, entre aspas, nova, né? O indivíduo... a fisioterapia não era tão avançada quanto é agora, com a nova abordagem de tratamento, exercícios específicos. Então, hoje, se descobrissem hoje, eu tenho certeza que teria muito menos sequelas do que ele tem. A telespectadora diz aqui, boa tarde. Meu pai foi diagnosticado com ELA em dezembro de 2016, mas os sintomas iniciaram em 2013. Agora ele iniciou o tratamento com um medicamento que ela conta aqui pra gente. Pode ser difícil também de fechar esse diagnóstico? É difícil também, porque ele vai perdendo força muscular e aí ele vai procurar quem, se ele não tem força muscular? Vai procurar o ortopedista. O ortopedista vai fazer alguns exames e vai encaminhar para a fisioterapia e aí a fisioterapia vai tratar a parte muscular. E aí vai notar que com o tratamento eu estou tendo piora do caso. E aí é nesse momento que a gente indica para outro profissional. Retorna lá com o ortopedista ou encaminha para o neurologista, que vai fazer exames específicos e pode detectar a presença da esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que acomete o cérebro e a medula espinal. Eles até perguntam, falam, mas por que chama de esclerose lateral? Então, existem duas vertentes aí. Uma é que ela acomete inicialmente um lado do corpo, então a parte lateral. E tem uma outra vertente que é a medula espinal, né? É acometida no trato córtico-espinal lateral. É um termo difícil para isso, mas espera lá. A comunicação dos neurônios do cérebro com os neurônios da medula se dão pela parte lateral da medula, aonde comumente é lesionado pela ELA. Então, o paciente ele tem comprometimento também do trato córtico-espinal lateral, que é a vias de comunicação da medula espinal. Você já contou aqui pra gente que mesmo fazendo tratamento, você vai, na verdade, talvez reduzir um incômodo ali dos sintomas, mas você não para a doença de jeito nenhum. O desafio do balde de gelo também era muito de como é que o paciente recebia esse diagnóstico, né? Que é um balde de água fria na cabeça, mas a gente já falou aqui da esperança de casos de pessoas que vivem muito tempo com ela e de como caminha a medicina e a neurociência hoje. Então, se manter sempre firme e com esperança de que o tratamento vai ser mais eficaz e você vai ter melhor qualidade de vida com o passar do tempo e das pesquisas aí. Tem pesquisa em andamento de esclerose lateral amiotrófica no Brasil? Existe, eu não sei explicar para você especificamente qual centro, mas o Brasil é um grande centro de neurociência. Então, eu tenho certeza que existem grupos de neurocientistas no Brasil focando nesse trabalho. No mundo inteiro,
Então, as universidades estão empenhadas nessa área de neurociências, porque é uma área muito ampla, tem muita coisa para se pesquisar, se conhece muito pouco sobre o cérebro. Então, a neurociência evoluiu após os exames de imagem, ressonância magnética, tomografia, que é dos anos 70. Então, tem no máximo 50 anos. Olha o quanto tem para evoluir, para se explorar. Então, o mundo inteiro está pesquisando. Grandes centros de universidades e laboratórios estão trabalhando para tentar reverter isso. Assim como na esclerose múltipla, eu tenho certeza que num futuro não muito distante, tem uma notícia promissora sobre o tratamento ou, quem sabe, a estabilização da doença de ela. Com certeza. Vou passar os contatos do doutor. Começar pelo Facebook. Doutor Igor Duarte, doutor abreviado, DR Igor Duarte, lá no Facebook. Ele tem um canal no YouTube também, então acompanhe. No YouTube, se inscreva no canal. É importante que você se inscreva nos canais que são do seu interesse, porque aí cada vídeo que é postado no YouTube, você recebe um aviso lá no teu e-mail que está cadastrado no YouTube. Lá no teu canal mesmo você recebe o sinalzinho de que tem um vídeo que você ainda não assistiu. Então, Dr. Igor Duarte lá no YouTube também. E o telefone 0 operadora 11 4295 1227. 4295 1227. Doutor, sempre uma alegria te receber aqui. Volte sempre. Eu volto sim, com certeza. Um abraço ao amigo telespectador. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom fim de tarde. Obrigado. Obrigada a você que escolheu assistir ao Consulta ao Doutor durante toda a tarde de hoje. Vem aí o final de semana, curtam bastante a família. A gente se vê na segunda-feira. Tchau. Obrigada, viu, doutor?